Se você está querendo hospedar o seu site ou seu SaaS numa VPS, ou hospedar um N8N ou OpenClaw, eu estou recomendando a HostGator, que é a patrocinadora aqui do canal. No vídeo de hoje, a gente vai explicar e vai criar um Ledger. E presta bem atenção que esse vídeo vale $150 mil. Por que eu estou falando isso? Esse é um vídeo de um desafio que eu fiz para entrar numa vaga numa empresa dos Estados Unidos. O salário anual da vaga em dólar era $150 mil, tá? Era uma vaga para desenvolvedor sênior numa empresa do ramo financeiro, uma fintech, e esse é um salário perfeitamente normal para um dev sênior que trabalha numa fintech nos Estados Unidos. Era uma vaga remota global, podia morar em qualquer lugar do planeta. E eu tô falando que esse vídeo vale isso porque nesse desafio a empresa mandou, né, pediu para eu criar um Ledger, e o código que eu vou te mostrar hoje, com o GitHub inclusive, tá? Você vai ter acesso a esse código, o link pro GitHub vai estar na descrição, passou no teste da empresa, tá? Esse é um desafio real, de uma vaga real, que pagava $150 mil, que eu fiz o desafio e passei no desafio. Agora, eu não fui contratado para essa empresa porque 2 etapas depois dessa optaram por outro candidato, mas nessa etapa desse desafio eu passei. Você vai ver na íntegra o desafio, né, o enunciado do desafio e o código que eu fiz e como eu fiz para me destacar nesse desafio para essa empresa. E a gente vai ver bastante conteúdo de Node no exemplo de hoje, porque o desafio foi feito em Node. Um dos caras que me ensinou muita coisa de Node foi esse cara aqui, ó, o Sam. O Sam é um brother meu e se você tiver interesse, ele dá aula de Node também, tá? O link pro perfil aqui do Sam vai estar na descrição. Se você quiser entrar em contato com ele para aprender mais de Node, ele ensina muitas das coisas que eu vou mostrar aqui para você hoje. Bom, vamos lá. Já falei sobre Ledger várias vezes aqui no canal, mas eu preciso explicar de novo o que é um Ledger e eu preciso explicar também o que é o tal do Double Entry Bookkeeping. Eu não sei, eu não lembro como se traduz isso em português, tá? Tipo, sabe quando você faz a contabilidade dupla, que você conta os créditos de um lado, os débitos de outro e a conta precisa fechar no final? É isso, tá? É contabilidade de livro duplo, talvez, algo assim. Bom, um Ledger é efetivamente, tá? Para todos os propósitos práticos, uma lista de um conjunto de ações. Então você vai ter aqui ação 1 e depois da ação você vai ter a ação 2, depois da ação 2 você vai ter a ação 3. Você pode pensar num Ledger como uma lista linkada, em que, tipo, primeiro uma ação executada, depois outra ação executada, depois outra ação executada, certo? São ações que são inerentemente sequenciais. Às vezes essa sequência ela é determinada pelo tempo, às vezes é uma sequência mais lógica. Geralmente, no mundo real, essas coisas vão acontecer baseado basicamente na timestamp em que o servidor processou essa requisição. Então você não precisa pensar muito nisso. Você pode fazer um ledger de qualquer coisa, tá? Você pode fazer um ledger de xadrez, por exemplo, né? O que seria um ledger de xadrez? E eu não sei muito sobre xadrez, tá? Mas, enfim, imagina que você vai... eu mexi a peça do A1 pro B1. Então, Augusto, né? Eu mexo a peça do A1 pra B1. O outro jogador, o meu inimigo, vamos colocar aqui o Sam, tô jogando xadrez contra o Sam, mexe a peça dele de, sei lá, J4 para J5, certo? Se no meu Ledger eu armazenar todas as movimentações que foram feitas durante esse jogo de xadrez, se eu armazenar todos os movimentos que cada jogador fez na ordem em que eles foram feitos, eu consigo sempre reproduzir o jogo exatamente como ele aconteceu. E eu consigo também dizer qual que era o estado do board, né? Qual que era, tipo, você imagina que assim, né? Um boardzinho de xadrez, eu consigo dizer qual que era o estado desse tabuleiro em todos os períodos de tempo, porque eu sei como um tabuleiro de xadrez inicia, e eu consigo, a partir da reprodução dessas ações aqui, dizer em dado momento, né, vamos colocar aqui é T1, antes disso a gente teria o T0, que é o estado padrão do xadrez, aqui a gente vai ter o T2, né, para eu saber o estado desse campo de xadrez, desse tabuleiro de xadrez. Tudo que eu preciso fazer é reproduzir todos os passos, desde o T0 até o momento em que eu quero saber o que estava acontecendo. Então, para você fazer um Ledger, pensando assim em alto nível, tudo que você precisa fazer é escolher uma forma, uma estrutura de dados ou uma tecnologia para você armazenar todas as ações tomadas dentro de um sistema e todas as informações necessárias sobre essa ação. Eu usei aqui o exemplo de xadrez, né? O que eu preciso saber numa jogada de xadrez? Preciso saber quem fez a jogada e qual peça foi movida de qual casa para qual casa. Beleza? Acho que no xadrez essas são todas as informações necessárias. O Ledger que a gente vai fazer hoje, ele não é um Ledger de xadrez. Ele é um Ledger de mercado financeiro, de finanças, né? De transações aqui. Ledger de fintech. Num Ledger de fintech, o que você precisa geralmente saber, né? Qual que é a conta que está tomando determinada ação, se essa conta está fazendo um crédito ou débito, tá? De repente, qual o valor, qual a moeda, qual a conta destino, e a princípio é isso daqui, tá? São os mais importantes. Saindo do exemplo de xadrez e indo para um exemplo de finanças, de contas bancárias,
A mesma lógica se aplica, em que em todos os momentos na história eu consigo determinar qual que era o estado da minha conta bancária. Se você for lá no seu aplicativo de banco, qualquer banco, e você pedir um extrato do mês de janeiro, eles vão conseguir te dizer exatamente qual que era o seu saldo no início do mês, o saldo no final do mês, todas as transações feitas naquele mês, porque o seu banco é um banco profissional e ele está usando sim um ledger por debaixo dos panos. Nenhum banco vai armazenar o seu saldo, nenhum banco vai armazenar na sua conta bancária apenas uma coluna saldo, e nessa coluna saldo vai ter o quanto de dinheiro você tem, tipo 40. E seria muito, muito ridículo, né? Uma pessoa simplesmente podia dar um update e aumentar o 40 para 400 mil aqui. Não ia ser muito seguro, não ia ser muito bacana, não ia ter muita auditabilidade. Então o Ledger, ele vem para ser uma única fonte de verdade sobre todos as ações tomadas dentro de um sistema, tá? A sua conta dentro de um Ledger, ela geralmente vai começar com saldo zero. Então a gente sabe que no T0 você vai ter o saldo zero. Você vai poder, por exemplo, fazer um depósito na sua conta. Fiz um depósito de R$1.000. Depois desse depósito, eu fiz uma transferência. Eu paguei um Pix aí pra Receita Federal, fiz um Pix pra Receita Federal e eu debitei da minha conta, né? Eu tirei da minha conta menos R$100. Baseado na informação de que em T0 eu tinha R$0, em T1 eu depositei R$1.000, em T2 eu paguei, né, R$100, eu consigo saber, eu consigo ter a informação perfeita de exatamente quanto dinheiro eu tinha na minha conta nesse determinado momento de tempo. Algo que seria impossível se eu tivesse apenas uma coluna saldo e eu vou dando update nessa coluna saldo, né? Eu faço update de 0 para 1.000 e depois eu faço update de 1.000 para 900. Né, eu teria perdido todas as informações intermediárias. O Ledger armazena todas as informações intermediárias. Então, compreendido como você pode criar esse Ledger, né? O que esse Ledger vai fazer aqui. Você poderia, na implementação mais tosca do universo, só criar um array de objetos. Dentro desse array de objetos, cada objeto aqui pode representar uma transação. E cada objeto aqui você vai armazenar aqui as informações necessárias, né? Enfim, se foi um crédito, se foi um débito, qual o valor que entrou ou saiu, qual o destino disso aqui. E dentro desse seu array super simples, em teoria, você conseguiria saber, né? Em todos os pontos aqui dentro desse array, em todos os tempos aqui dentro, qual o saldo exato da sua conta, qual que era o estado atual do sistema em qualquer um desses pontos, tá? Na prática, você vai fazer isso num array? Não, você não vai fazer isso num array. Na prática, você provavelmente vai usar algum tipo de banco de dados com bastante redundância que vai permitir que você armazene cada transação, cada ação tomada de maneira individual. Dentre as opções populares no mercado que eu vejo, as formas que eu vejo as pessoas solucionando esse problema no mundo real, Postgres é comum, não é o que eu gosto, eu sou mais fã de NoSQL para Ledger, mas Postgres é bastante comum, em que você vai ter que, efetivamente, esses aqui, conta, crédito, valor, destino, quem sei lá, o ID do usuário, o timestamp, etc, etc, tudo isso aqui vão ser colunas dentro de uma tabela no Postgres, e essa tabela vai se chamar, por exemplo, Transactions, tá? É super comum isso daqui feito em Postgres, já vi isso sendo feito acho que em 2 empresas, tá? Que utilizavam Postgres. Outra opção razoável é Dynamo Database, já vi sendo feito em MongoDB, tá? Na verdade, você vai perceber que a tecnologia em si, qual delas vai ser usada, não é tão importante. Todos eles têm prós e contras, né? Por exemplo, o Dynamo aqui é muito caro, o Mongo é muito flexível e o Postgres, se o seu Ledger crescer infinitamente, pode se tornar um pouquinho lento. Então todos eles têm prós e contras, você ainda pode ter outras opções aqui, tá? Essas 3 não são as únicas opções, mas foram as que eu vi sendo utilizadas na prática, tá bom? Bom, entendido o que é um Ledger, entendido como dá pra gente fazer esse Ledger, eu vou te mostrar uma implementação super simples do Ledger mais básico do planeta em JavaScript. Isso aqui não vai escalar bem, tá? É tudo inseguro e tal, mas só pra você entender na prática aqui um pouquinho. Depois, no futuro, a gente vai acabar complicando, tá? E só um adendo aqui, esse desafio aqui, que era um take-home pra criar o Ledger para essa empresa que eu fiz, né? Eu fiz esse desafio, podia usar IA, tá? É um detalhe interessante. Os desafios hoje em dia, muitas das empresas estão permitindo o uso de IA no desafio, porque, sinceramente, não tem como você impedir o uso de IA, e a pessoa vai te julgar baseado na qualidade das suas decisões de arquitetura, de padrões do projeto, e também baseado na sua capacidade de compreensão da solução e explicação da solução numa reunião subsequente, né? Então você vai fazer o desafio, depois você vai se reunir com o time de engenharia e vai explicar a sua solução e por que você tomou as decisões que você tomou. E é isso que eu vou fazer aqui hoje com você. Muito bem, nosso Ledger super básico, você pode ver que é uma estrutura dentro da memória do próprio JavaScript, tá? Eu criei aqui uma classe Ledger. Essa classe Ledger tem, como eu falei, um array de transações. Super simples. É até meio estúpido e não vai escalar bem. Não é assim que é pra fazer. A gente tem aqui um edge que aceita amount
amount, né, um valor e uma descrição. Esse add cria uma transação, tá? E essa transação nova é adicionada à lista de transações dentro do ledger. É só isso que ele faz. Não faz mais nada além disso. Você tem um get all que retorna todas as transações, um get balance que retorna o balanço daquela transação. Ou seja, o que ele faz? Ele percorre o ledger inteiro e ao percorrer o ledger inteiro, ele consegue dar o balanço ali de cada conta. Você tem também um get transaction by ID para pegar o ID de uma transação, você tem um delete aqui, tá? Num ledger tradicional você não faz delete, porque o que você faz, né, quando você faz um ledger? Supondo que uma transação fraudulenta ocorreu, então a gente tem tipo, sei lá, debitou R$67 do João e o banco percebeu que essa transação aqui era fraude. O que vai acontecer? Você vai deletar isso daqui do ledger? Não, você nunca vai deletar isso do ledger. Os dados eles só vão para frente e nunca para trás. Você não deleta dados antigos. O que você vai fazer? Você vai identificar que foi uma fraude e você vai inverter a transação. Você vai fazer o inverso dela, que é então creditar R$67 pro João, né? E aqui, né, como você vai ter conta, valor, destino, etc., você pode ter outras variáveis também indicando uma descrição, o que aconteceu, algo nesse sentido. Você pode simplesmente, né, ter uma flag que, sei lá, é fraude ou qualquer coisa do tipo. Isso é a decisão interna da equipe de como você vai resolver esse problema. Mas ledgers geralmente não tem delete, não é pra ter delete. Você pode ter um inverter, mas você não tem delete. Bom, no nosso ledger aqui, a gente vai adicionar R$100. Perceba que esse ledger não contém contas, tá? Ele é tipo como se fosse o ledger de uma única conta. Ele não contém múltiplas contas, é todas as transações dentro da mesma conta. Então, a gente vai adicionar R$100 aqui de salário, a gente vai tirar R$30 aqui de groceries, né, de mercado e tal. E no final, a gente vai logar todas as transações que foram feitas e a gente vai logar o balanço final desta conta. Eu posso dar aqui um bunexample.js, que é o nosso arquivo. E o que temos aqui? Transação 1, R$100. Descrição, salário e o tempo aqui, né? Transação 2, menos R$30, groceries e o tempo aqui também. No final, o seu balance aqui é 70. Tá duplicado porque eu rodei 2 vezes sem querer. Então é isso. Ledger super simples. Vamos então começar a ler o nosso desafio. O desafio que a empresa me passou para aquela vaga lá de infinitos $1000. Se você quiser ler o texto na íntegra, novamente no repositório aí no GitHub tem um exemplo para você ler. Se você quiser tentar resolver por conta própria antes de ver o resto desse vídeo, pode ser bastante legal, tá? Você pode ler isso aqui, tentar resolver e depois ver a minha solução. Bom, o que é importante você notar aqui, né? Aqui tá descrevendo o que um ledger é, eu não vou ler tudo isso daqui, a gente não precisa ler tudo isso. Agora, um detalhe importante é, o nosso sistema de livro-razão também inclui a noção de direção das contas. Algumas contas representam principalmente passivos, ou movimentação de fundos para fora da propriedade, enquanto outras acompanham ativos, fundos que entram. Então você tem uma conta de crédito e uma conta de débito. Essas contas têm sinais invertidos. Então, toda conta tem uma direção, a direção é debit ou credit. Isso aqui é algo específico dessa empresa, tá? Você, para fazer um ledger, não necessariamente precisa disso, embora isso exista. Alguns lugares fazem dessa maneira, não é regra. Você não precisa ter uma conta unidirecional, tá? Mas enfim, aqui eles quiseram ter uma conta de débito e uma conta de crédito. E aqui, ó, os saldos das contas nunca podem ser modificados diretamente, elas só podem ser alterados através da criação da transação. Novamente descrevendo o que é um ledger. E existe uma propriedade muito interessante aqui que a gente vai explorar algo sobre, que é os lançamentos precisam se equilibrar. Isso significa que a soma de todos os débitos deve ser igual à soma de todos os créditos. Isso daqui, nesse contexto, no contexto desse desafio, é o tópico de Double Entry Bookkeeping, que eu tava falando aqui, né? Você vai ter 2 books aqui, o book de débitos, o book de créditos. Todas as vezes que eu lançar um débito aqui, por exemplo, você lança 100 de débito aqui, eu necessariamente preciso ter 100 de crédito em outro lugar. Algo também diferente pode ser feito. Eu posso splitar uma transação em 2 transações diferentes, tá? Como assim? Você pode ter que eu tenho um débito de 30 de uma conta e 60 de outra conta, esses dois juntos vão se tornar aqui 90 nessa conta. Então, esse bloco inteiro aqui representa uma única transação, tá? Uma transação que saiu 30 de uma conta, saiu 30 de outra conta, entrou 90 numa conta, tá? Você tem as contas de crédito e débito aqui. Cada um desses aqui vai ter um ID. Então a gente vai ter o ID da transação. Cada transação vai ter o que a gente chama de uma entry. Então esses pontinhos aqui individuais, ó, isso aqui é uma entry, isso aqui é outra entry, isso aqui é outra entry. Uma transação pode ter 3 entries. Esse é o tal do Double Entry Bookkeeping. E o resultado final, em todos os momentos, precisa ser exatamente igual nas contas de débito e nas contas de crédito. Então, tipo assim, aqui a gente vai ter 100 de um lado, né? E a gente vai necessariamente ter 100 do outro lado também. Aqui no final, a gente necessariamente precisa ter 190 de um lado,
190 do outro lado, de modo que é uma soma zero, né? Dinheiro não pode ser criado nesse sistema. Para ele entrar numa conta, ele precisa estar necessariamente registrado que ele saiu de outra conta, né? Essa é a ideia de um ledger com um double entry bookkeeping, vai sempre dar soma zero aqui. Você pode ver que aqui a empresa que fez o desafio, né, deu o exemplo disso aqui, ó. Cada conta vai ter o saldo inicial da conta, né, começa aqui em zero. Direção da conta, né, cada lançamento, cada entry vai ter a direção do lançamento, o que pode confundir um pouco, porque você pode ter um crédito sendo lançado numa conta de débito. Esse desafio é bastante confuso, tá? Quando você lê o desafio aqui na íntegra, você vai ver que é um pouco confuso, mas enfim. Você pode debitar de uma conta de débito ou você pode creditar de uma conta de débito, tanto faz. E aí você vai ter os valores de cada lançamento e o saldo final de cada conta, né? Aqui nesse desafio também foi nos dado um guia de API. O guia de API, ele é super simples e a gente tem, inclusive, exemplos aqui, ó, de post requests, de como esses post requests vão ser feitos. O que é pra gente criar nesse desafio, né? O que é pra gente ter aqui? É pra gente conseguir criar contas, accounts, e é pra gente conseguir criar também... enfim, você tem aqui os exemplos, né? Criei uma account. Essa criação vai me dar a resposta de uma account que o saldo vai ser zero, a direção da account que a gente mandou, o ID da account, que, curiosamente, né? Esse é um desafio um pouco estranho. A gente pode fazer o post, a gente mesmo passando o ID da account no post request. Isso foi algo que, quando eu fiz o desafio, eu questionei a empresa, eu falei, olha, não acho que faz muito sentido. E eles falaram, cara, faz do jeito que tá descrito aí. Se você quiser tomar alguma decisão um pouco diferente, explica por que você tomou a decisão diferente. E a decisão que eu tomei, né, quando eu resolvi o desafio, foi que eu fiz esse ID aqui ser opcional. Então, a gente podia, de fato, passar esse UUID, eu validava ele no back-end, mas eu tornei ele opcional porque, cara, eu acho muito estranho você passar criar uma conta passando já o UUID que vai ser salvo no banco de dados. Pra mim, não tá correto. Enfim, você tem um get da account ali. Esse get da account, ele vai retornar o saldo da conta, então a gente precisa calcular esse saldo no get, tá? Ponto interessante a se notar. E, além de conta, você vai ter as transações aqui, em que você vai poder criar uma transação, ó. E esse aqui é um exemplo, tá? Cria uma transação, o nome da transação, teste. Novamente, você tem o ID da transação aqui que você pode passar no request post. Acho isso muito estranho, também fiz esse ID ser opcional, tá? E aqui você tem as entries. Cada entry vai ter uma direção, né? Então, se essa como é que chama uma entry, meu Deus, tá me dando um branco. Lançamento. Se esse lançamento vai ser um débito ou se esse lançamento vai ser um crédito. E ele tem o ID da conta correspondente. E a minha ideia aqui foi muito simples. O que eu vou fazer pra garantir a integridade? Cara, eu vou checar se a quantidade de débitos e de créditos que a gente tem aqui dentro dos lançamentos é igual. E se for igual, tá validado. Se não for igual, não tá validado. Cria lá no Ledger e se vira depois. Bom, quais os requisitos aqui? Era uma empresa que trabalhava com TypeScript, tá? Então o requisito é implementar tudo em TypeScript e Node. Usar armazenamento em memória para as contas. Nenhuma configuração de banco de dados é necessária. Garantir que a lógica de negócio esteja correta, especialmente as regras de balanceamento de partidas dobradas, de double entry, imagino. E a atualização de saldo das contas. Inclusive, perdão. Se você quiser o desafio em inglês na íntegra, eu tenho ele em inglês na íntegra, tá? Isso aqui é uma tradução do desafio, por isso que a tradução pode estar um pouquinho estranha. Fornecer um README, criar um repositório no GitHub, e o repositório que eu tô te mostrando agora, ele não é o exato repositório que eu mandei pra empresa, mas ele contém o mesmo código, tá? O que vamos avaliar na sua submissão? Arquitetura e organização do código, se o design é claro, modular e fácil de entender. Corretude, né? Correção da lógica de negócio. As transações estão balanceadas, as contas são atualizadas corretamente. Clareza e legibilidade, o código e a API são fáceis de entender. Profundidade técnica, esse ponto que eu foquei bastante, eu vou te explicar como eu foquei bastante nesse ponto pra me destacar nesse desafio e mostrar que eu sou muito bom, porque é isso que é pra você fazer numa entrevista, é pra você mostrar que você é muito bom, e foi isso que eu tentei fazer, eu tentei mostrar que eu era muito bom. Esse é o código que eu, cara, tryhardei aqui no desafio, tá? Eles me falaram que esse desafio era pra levar mais ou menos 4 horas, e como podia usar IA, dá pra fazer bastante coisa em 4 horas. Então, nosso desafio precisa conter esses double entries aqui. Eu te expliquei como cada transação é para ser feita, o que consiste em cada entry. A nossa aplicação, ela tem claramente duas responsabilidades aqui, né? Bem dizer. Lidar com accounts, criação de contas, cálculo de saldo de contas, esse tipo de coisa. E lidar com transactions, criar novas transações, buscar as transações, tá? A principal responsabilidade e dificuldade aqui da lógica de accounts vai ser mesmo o balance, vai ser o saldo das contas, né? Esse aqui é o maior ponto de
atenção. O maior ponto de atenção nas transactions vai ser mesmo a criação para garantir que elas estão balanceadas, tá? Tendo esses pontos de atenção aqui, é relativamente fácil solucionar esse desafio. Qual que foi a minha ideia, então, para solucionar isso daqui? Qual que foi a minha ideia para escrever um código limpo com um padrão minimamente decente de arquitetura, tá? Primeiro, o nosso desafio não pediu um front-end, mas eu criei um front-end aqui totalmente vibe-coded, tá? Eu não escrevi nenhuma linha de código aqui. Novamente, podia usar ARIA nesse teste. E o front-end que eu criei é o mais simples possível, tá? Só para facilitar a utilização da API. Então a gente tem um front-end que cria uma conta, busca a conta, lista todas as contas, cria as transações e tal. Eu não vou ler e te explicar o código desse front-end porque eu também não li ele. Era um desafio que não requeria front-end, eu só criei esse front-end para facilitar mesmo a utilização da API, porque eu acho mais fácil você utilizar uma API assim, você visualizar as coisas aqui, do que ter que ficar fazendo curl o tempo todo. Então a gente tem um front-end aqui totalmente vibe codado e para ser simples mesmo, para ser bem seco aqui, tá? Sem muito embelezamento. Tirando esse index.html, a gente tem um source. O source, primeiro eu criei uma única coisa, que era os módulos. A parte mais importante tá aqui, ó, a gente tem os módulos de accounts e os módulos de transactions. Então você pode pensar que a minha arquitetura tá mais ou menos da seguinte maneira. Os módulos, né, cada um desses dois aqui é um módulo, responsável pelas atividades daquele módulo, né? E dentro de cada um deles a gente tem domain, DTO, HTTP, mapper, repositório e service. É bastante coisa, mas elas são todas super simples. Vamos colocar aqui, né? Domain, DTO, HTTP, mapper, repository e service. Galego, mas isso aí é over-engineering. Também acho, meu querido, concordo, você não precisa disso para uma aplicação super simples. Porém, era uma entrevista que eu queria mostrar que eu dominava os conceitos. Eu queria me exibir, e por isso que eu fiz dessa maneira. Aqui em cima você vai notar que a gente tem domain também. Isso daqui eu criei essa pasta domain aqui em cima do source. Deixa eu dar um zoomzinho aqui, ó, pra gente ver maior. Essa pasta domain aqui em cima tá pra gente lidar com 3 coisas: direção, dinheiro e erros. Por que dinheiro eu acho muito importante? Todas as aplicações que você vai lidar com dinheiro, eu acho interessante que você crie alguma estrutura específica para esse dinheiro. Aqui eu criei uma classe dinheiro, e todo o dinheiro vai ser dentro dessa classe pra gente não ter, porque, tipo assim, qual que é o problema que você tá lidando com dinheiro? Como é que você representa 10 reais? Você representa, tipo, 10 int, ou você representa decimal 10.00, ou você representa decimal 10.0000, porque você pode ter 4 zeros depois da casa, né? E eu, nesse desafio, pra demonstrar que eu entendia, novamente pra demonstrar que eu era fera, que eu era o cara, você tem aqui que, pra esse teste, eu vou enforçar, né? Eu vou obrigar 2 casas decimais e apenas 2 casas decimais, mas em sistemas de produção real, a gente usaria um formatador de moeda mais preciso, geralmente decimal 19.4 ou int com micros, tá? E aqui a gente tem também um cálculo de margem de erro por causa de floating point e etc. Também coloquei outro comentário, que em produção a gente poderia utilizar de Banker's Rounding, o arredondamento bancário, para lidar com algumas imprecisões. Por que eu coloquei isso? Novamente porque eu estou sendo entrevistado para uma fintech e eu quero honestamente demonstrar que eu sou o cara. Nota que eu também coloquei um to-do aqui, ó, dizendo que JSDoc pode ser uma boa ideia em tudo que é global, pra gente ter uma documentação um pouquinho melhor em tudo que é global de fato. Embora já esteja em TypeScript, tá? JSDoc ainda pode ser uma boa ideia, mas eu não fiz por questões de tempo, então não tem essa documentação. Você precisa se lembrar também que esse teste é de 1 ano atrás, quando o Cloud Code era pior e a gente não tinha o Cloud Opus 4.5, mas aqui está, né? Enfim. A classe Money, ela é criada para armazenar cents, então você vai ter aqui que eu vou armazenar centavos apenas, e é isso. É uma classe criada para armazenar os centavos e calcular aqui precisamente quanto que é dinheiro, para a gente padronizar a utilização de dinheiro na aplicação inteira. Além disso, no domain, a gente tem alguns erros customizados. Cada erro customizado é para lidar com um dos casos que eu pensei que a gente poderia lidar, simples assim. Então, account not found é um erro quando você tenta criar uma transação numa conta que não existe. Transação desbalanceada é um erro também. Transação não encontrada é um erro também. Erro de validação genérico. O que seria um erro de validação genérico? Quando você tenta, sei lá, mandar um amount que é E32, não sei. Algum amount que não faz muito sentido. Ou então você manda um account ID que não é um UUID, né? Isso daqui não são UUIDs. Não é pra funcionar. Erro de transação duplicada, muito importante num Ledger. E erro também de transação vazia, porque não faz sentido criar uma transação sem nenhuma entry, tá? Esses são os erros aqui dentro do domain. E a gente tem também direction, que
cara, é simplesmente um enum de débito e crédito porque, não sei, eu não sabia mais onde colocar isso, então eu coloquei aqui. Você vai notar que aqui eu tenho um comentário muito interessante, que isso daqui mantém o proper stack trace para onde o erro foi jogado, então a gente vai ter que esses erros aqui, né, isso daqui vai ser um wrapper em cima dos erros, e eu botei que também é only available in VH. Quem me ensinou isso aqui foi o Sam, e eu coloquei isso aqui pra mostrar que eu sou o cara, novamente. Você tem que se mostrar na entrevista, é pra isso que a entrevista tá aí. Tipo assim, por que a gente tem uma classe customizada domain error que extende o erro? Pra deixar um pouco mais limpo, pra criar os nossos erros aqui customizados, né? Cada tipo de erro específico que a gente pode ter. Todos os meus tipos de erros estão estendendo desse domain error aqui em cima. Então você vai ver no código, né? Por exemplo, esse account not found error vai ser utilizado aqui, ó. E aqui a gente tem um throw. Se não existir account, eu dou um throw nesse account not found. Como esse é o bagulho que eu mesmo criei, tá? Eu mesmo criei esse tipo aqui. Eu mesmo criei essa classe de account not found e essa domain error. Eu forço que todos os erros tenham esse capture stack trace para manter o stack trace. Legal, né? Bem bacana. Bom, sobre domain, era isso. A gente tem domain, infra, módulos, que é o mais importante, e shared, que é aquilo que é compartilhado, tá? Na parte de infra, o que eu tinha originalmente, que eu refiz depois? Era um simples array. Era basicamente esse exemplo aqui que eu te mostrei, tá? Isso daqui era o meu mock de banco de dados, até porque no desafio especifica que eu não preciso ter um banco de dados, eu podia ter uma estrutura em memória. O que é interessante? Que, através do node SQLite, eu consigo demonstrar que eu conheço que o node tem esse SQLite dentro dele, tá? No Node 22.5 e superiores, a gente tem esse SQLite nativo, que dá de usar dentro do Node. Então eu consigo ter um SQLite in memory. Super legal. Então aqui em infra, né? Essa seria a parte que... E nota que o infra tá segregado aqui de propósito. A gente tem infraestrutura segregada de propósito. Porque se eu quiser substituir isso daqui no futuro por outra infra, vai funcionar de boa. Tipo, se eu quiser trocar meu banco de dados, já que eu claramente não vou usar isso daqui em produção, quando for pra mudar, ele tá numa pasta separada aqui. E isso daqui não é para afetar o resto da aplicação. Não vai afetar meus módulos, não vai afetar meu shared, não vai afetar meu domain. Ele tá isolado. Então a gente mantém um isolamento aqui. Isso mostra um bom padrão aqui. Eu não vou ler para você todo esse banco de dados, porque honestamente é meio sem graça. É só a criação das tabelas aqui, né? Criação da transactions, criação da accounts. Algumas restrições que a gente criou aqui também, tá? Novamente, isso aqui também foi vibe codado. Eu não escrevi todo esse código, não. Eu não teria tempo pra isso. O desafio demorava 4 horas. Eu não consigo fazer isso daqui tudo em 4 horas. Mas você tem um SQLite aqui. Outro ponto que eu quero ressaltar nesse desafio é que eu criei testes para dinheiro, porque eu acho muito importante que dinheiro esteja funcionando corretamente. Então você olha aqui que legal, né? A ideia do dinheiro. Se eu crio um dinheiro em cima de 100.5, é pra isso virar, tipo, 10.050 centavos. Entendeu qual que é a lógica aqui? Então você tem vários testes em cima do dinheiro. Eu só criei testes para dinheiro, eu não criei teste em absolutamente tudo. Por exemplo, eu não tô testando meu directions aqui, nem faz sentido testar isso. Eu não tô testando necessariamente meus erros aqui, tá? Mas eu tô testando dinheiro porque eu acho extremamente importante testar o dinheiro. Tô testando também o banco de dados porque eu também acho isso importante. Então você vai ver que tem testes unitários para essas partes cruciais específicas em que a aplicação é construída. A gente ainda não foi pra lógica de negócio de fato, tá? É a última coisa que eu quero entrar, eu só quero mostrar o que tá em volta disso e por que eu acho que eu fiz boas escolhas aqui, bons padrões. Em shared, em compartilhado, a gente vai ter um middleware para lidar com error handling, tá? Isso aqui foi feito em específico porque a utilização, o framework escolhido aqui foi o Hono. E isso aqui é meio que padrão no Hono. Então a gente tem esse middleware que vai lidar com os erros, tá? Não tem nada de super interessante aqui, é só um middleware, super simples. Temos também o nosso validation, que, cara, métodozinho super simples para validar aqui o JSON com o esquema do Zod, tá? Nada demais. Só porque quando a gente recebe requests na nossa API, a gente precisa validar que eles estão de acordo com o esquema. Eu escolhi o Zod para fazer runtime validation. E nota, é muito importante a gente diferenciar o que é o TypeScript do Zod. A gente tem, por exemplo, que aqui no TypeScript eu defino o que é uma account, né? Essa definição de account, isso daqui é TypeScript, é uma definição, um linter estático. Isso daqui não faz validação em runtime. É diferente, né? Quando a aplicação ela tá estática ou quando ela tá rodando de fato. Para eu validar a minha aplicação quando ela tá rodando de fato, eu utilizo o Zod para isso. Por isso que a gente tem domain, né? Que é onde eu tenho o meu domínio, e o meu DTO,
meu Data Transport Object, para fazer essa validação de fato utilizando o Zod. Então, com o Zod, eu consigo validar os meus inputs de criar uma conta ou o response, né? E eu consigo validar que o que foi enviado para a API é aquilo que eu estou esperando. E aqui entra aquele ponto que eu te falei, ó. O ID obrigatoriamente é um UUID v4 e ele é optional. Ele é opcional, porque, sinceramente, eu acho que a gente deveria criar isso no back-end, não no front. Nome da conta também é opcional e a direction não é, né? A direção ela é obrigatória. Enfim, por último, nos compartilhados, a gente tem o cache. Eu estou utilizando o Node Cache pelo simples fato de que era uma vaga de Node, eu queria demonstrar que eu entendo de Node. E a gente tem uma idempotência. Pausa para explicar o que é idempotência. Se acompanha meu canal, você já ouviu explicar isso aqui 300 milhões de vezes, tá? O que é uma idempotência? É a garantia de que a mesma transação não vai executar várias vezes. Então, tipo assim, você tem uma transação em que eu mando R$15 pro Joãozinho no dia de hoje, no horário 14h35. Se depois eu tentar fazer essa mesma transação às 14h36, cara, não deveria passar. Deveria ser bloqueada essa transação porque é uma transação duplicada, pode ser que seja o mesmo request e tal. Então, para resolver esse problema, cria-se uma chave de idempotência, uma idempotency, que essa chave de idempotência, nesse caso em específico para esse desafio, eu vou armazenar numa cache em memória. Então, né, a gente cria aqui o Node Cache, a gente cria aqui o TTL, o Time to Live, de cada transação é 15 minutos, então a cada 15 minutos eu poderia executar essa mesma transação passados 15 minutos, que aí eu interpreto que não é mais a mesma coisa, eu interpreto que é diferente. Você tem o check period, né, que é o quanto você checa, quanto tempo você checa, que é pra deletar as coisas e tal, então você tem mais 5 minutos ali pra checar e deletar as chaves. E é isso, a gente tem uma cache para idempotência. Nota, em produção não é interessante que você utilize uma cache em memory. Por quê? Porque em produção, muito provavelmente, você vai ter aqui, ó, máquina 1, máquina 2. Você não sabe pra qual máquina os requests vão cair, e se você utilizar Node Cache, você vai ter dois Node Cache diferentes, ó, Node Cache aqui dentro, você vai ter outro Node Cache aqui dentro, e pode ser que uma transação duplicada passe porque ela foi pra cá e pra cá ao mesmo tempo. Não é legal isso daqui. Em produção, você provavelmente vai querer mover isso daqui para um Redis que está em outra máquina e ambas máquinas checam esse Redis para a chave de idempotência, tá? Você vai checar a idempotency key aqui nessa outra máquina. Como não era o caso aqui, usar uma cache in memory está perfeitamente adequado para esse desafio. Bom, explicados todos esses conceitos, vamos para as partes interessantes, o index e os modules. O index vai ser o que cria a nossa aplicação. Você vai ver que é uma aplicação super simples. Como que tá aqui a minha aplicação super simples? É um app de Rono, ele inicia o back-end no port 3000, né, localhost 2./3000, nem é isso na real, né, http localhost 2.3000, enfim. A aplicação vai ser iniciada nesse port. Dentro do meu index, eu inicializo o account service e o transaction service. Isso daqui é quase como uma injeção de dependência. Por que eu estou fazendo isso dessa maneira? Se eu quisesse, por exemplo, substituir isso aqui nesse account service por um serviço externo, pô, vamos dar um exemplo aqui, eu quero substituir isso aqui por clerk, eu só preciso alterar isso aqui. Por isso que eu estou meio que quase como injetando eles no index. Não é uma injeção de fato, tá? Isso aqui está sendo instanciado hard-coded, tá? Não está sendo injetado dependência, mas é quase como se fosse. Tá quase modular. A gente cria aqui as rotas do nosso Rono, né, que é um get no index. Esse get aqui funciona para retornar o meu front-end, tá? É para isso que ele existe. Tem um secure headers aqui, que é do Rono, padrão, tá? Padrão do Rono para você ter secure headers. A gente adiciona as rotas de accounts e adiciona as rotas de transação. Então, você vai abrir aqui, ó, você vai ver que dentro do accounts, em HTTP, a gente vai ter todas as rotas de accounts. Inclusive, eu criei uma rota que não existe na descrição do desafio, que é a rota que lista todas as contas. E eu escrevi aqui, ó, Quality of Life Phase of Testing, né, para facilitar a testagem. E aqui, você cria as rotas de transação neste outro aqui. Os post requests, nota, eles estão utilizando o meu método validate.json e eles estão utilizando os esquemas definidos no DTO aqui, tá? Dentro do DTO, tanto do DTO do transactions aqui, quanto no DTO do accounts, a gente vai ter a criação dos objetos de transporte de dados aqui, em que a gente tem, por exemplo, o que é uma entry,
né? O que é uma... Meu Deus, eu sempre esqueço esse nome. Enfim, o que é uma entry dentro da transação e o que é uma transação, né? Uma transação consiste num ID, um nome e uma lista de entries. E cada entry vai ter uma direção, crédito ou débito, uma account ID, né? Um valor da conta, e um amount que no DTO, você tem que pensar o seguinte, ó. O usuário tá aqui, né? O usuário vai enviar um request para minha aplicação. Eu vou imaginar minha aplicação em camadas. O DTO vai validar esse post request, né? Ele vai estar utilizando o ZOD aqui, né, para validar que o que o usuário enviou de JSON aqui tá correto, né? Ele enviou aqui number, quando ele enviou, perdão, ele enviou amount, eu tô validando que ele vai enviar 100 mesmo. Né? Que ele não vai enviar, tipo, um número todo zicado. Tô validando que ele não vai enviar o amount como, sei lá, oi, saca? Dentro do DTO, tipo, depois disso aqui em algum momento, ele vai entrar na minha aplicação, eu vou transformar isso aqui no meu domain mesmo, tá? Porque, tipo assim, o usuário não tem acesso à minha classe money. Então ele vai mandar um valor numérico pra mim, que é um número positivo. A gente enforçou, né? A gente garantiu que a API é isso aí, só pode ser enviado um número positivo. Depois, dentro do service, dentro de cada service, ele vai usar o mapper, ele vai transformar to domain, né? Ele vai transformar no domain, ele vai transformar na transação, que tá hardcoded ali, né? Como é a transação. E essa transação, né, vai ter o meu tipo money de fato aqui. Então aqui a gente tem o esquema do request, aqui a gente vai ter de fato a transaction da maneira com que ela é, com o money do jeito certinho que a gente codou ali, tá bom? Esse domain, né, vai ser utilizado dentro de a gente pode colocar aqui dentro de um service, e esse service vai ser responsável por fazer as operações. Compreendido tudo isso, a gente pode olhar então o que tem dentro do meu accounts e o que tem dentro do meu transactions. Bom, dentro do meu accounts, como tá explicado, como eu acabei explicando já, né? A gente tem domain, simplesmente a conta aqui, né, com os dados da conta. E a gente tem também eu criei um account e um account of balance, porque eu acabei tendo desafios na hora de, tipo, criar uma conta, ela não tem balanço, mas depois ela tem o balanço. Então são dois tipos meio que diferentes. Então fiz essa gambiarrazinha aqui, sei lá, achei que tá ok. Você tem o DTO que eu já expliquei, né? Tem os esquemas em ZOD aqui. Tem o HTTP que eu já expliquei que é o que define as rotas. Você tem os mappers. O que os mappers fazem? O mapper, ele recebe um DTO e ele retorna um domínio. Simples assim. Recebe o DTO, que é o Create Account Request Schema, por exemplo, e ele vai transformar isso aqui num account, que é o account do domain, que é o account do TypeScript, né? Essa diferença entre o que é ZOD e o que é TypeScript. Depois do mapper, você vai ter duas coisas interessantes, que são as coisas que mais têm lógica. O repository e o service. Olha que interessante o que é o repository. O repository é apenas uma tipagem do que o banco de dados implementa. Ele não é a implementação. Qualquer objeto que implementar aqui esse account repository, que é um getById, que retorna contas, find all, que retorna contas também, e save, que salva uma conta. Qualquer banco de dados que implementar isso aqui pode ser utilizado como banco de dados nosso. Viu que legal? Então eu consigo, na prática, em qualquer momento, substituir. Ao criar o meu account service, ao instanciar o meu account service aqui dentro do index, eu consigo utilizar qualquer repositório que implemente esse repository aqui, qualquer infraestrutura, desde que ela implemente essas três regrinhas aqui, né? Essas três coisas que eu criei. Esse é o objetivo aqui de uma interface, tá? Então você tem isso aqui para ter um código limpo e desacoplado. Se eu quiser substituir esse banco de dados por algum outro banco, né? Outro banco, desde que esse outro banco implemente as três coisas, eu posso fazer essa substituição. Por isso que eu tomei essa decisão dessa maneira. Por isso que a gente tem esse repository. E por último, a gente tem a classe service. E a classe service é onde toda a lógica está concentrada. Aqui tem um to-do, tá? A gente pode ignorar isso aqui. Se você olhar, por exemplo, no meu HTTP, né? O que o create account faz? Ele valida o DTO, validei o DTO. Tendo validado o DTO, ele chama service.createAccount. Então ele passa esse DTO aqui para o createAccount. O createAccount, então, transforma esse account no domain, manda o repositório salvar essa account, e o repositório salva essa account com o saldo 0. GetAccount é também super simples. Aqui tem mais um detalhe de eu me exibindo, tá? Eu falando que throw é um comportamento inesperado em V8 e pode causar deopt no código, tá? Se você quiser saber mais sobre isso, procura aqui sobre o deoptimization, ignition e o turbofan do Node. É um negócio bem específico, bem nichado do Node, em que é interessante você evitar throw em algumas partes super críticas da sua aplicação para não causar deopt. Isso aqui é só se a gente estiver querendo escovar bit mesmo, tá? Como eu não queria escovar bit, tem o meu throw aqui, não tem problema ter esse throw. Eu poderia retornar o erro também, né? Ao invés de fazer o result pattern do Golang. Eu não tô fazendo porque isso daqui é um pouco mais o estilozinho do Rono. As aplicações Rono tendem a lidar mais dessa maneira. Você faz um throw
e você dá um catch no middleware. Enfim, aqui embaixo você tem o List Accounts, em que a gente utiliza um map aqui, né? Porque quando você vai buscar uma conta, você precisa calcular o saldo de cada conta, né? Então a gente faz um map das entries e a gente tem esse calculate balance aqui para calcular o balanço de cada conta. Então a gente busca do banco de dados todas as entries de uma conta e faz esse cálculo do balanço aqui, tá? Aqui também eu tava meio em dúvida, mas foi a maneira menos gambiarra que eu achei isso, né? Porque, tipo, pô, a gente tá pegando as entries e tal, a gente tá utilizando do banco de dados de transaction. Então, acaba que nos dois serviços eu preciso dos dois bancos de dados, do de transactions e do de accounts. Eu não consegui maneira de evitar isso, tá? Enfim, é meio gambiarra, mas foi o que deu pra fazer em 4 horas. E por fim, na parte das transactions, a gente vai estar implementando ali o create transaction. E o create transaction, né, ele primeiro pega os dados que são idempotentes, os dados que a gente considera, enfim, para ter uma chave de idempotência, a gente cria aqui, ó, o idempotency data. Então, o nome e as entries, junta tudo isso, o nome e as entries, isso aqui vai compor a minha chave de idempotência. E eu vou checar se isso aqui é duplicado ou não na minha cache do Node. E caso seja duplicado, eu retorno um duplicate transaction error. Caso não seja duplicado, eu novamente transformo a transaction em DTO para domínio. Depois, eu percorro todas as entries e busco por todas as contas dessas entries para ver que as contas existem. Se as contas não existirem, existe um erro aqui, né, em que a transação não pode ser feita, e isso daqui é o que vai criar as transações. Nota um detalhe: a regra de negócios que enforça que uma transação ela é balanceada é dentro do domain. Então você vai ter aqui, né, transaction, você vai ter domain. Dentro do domain, quando eu tento criar a classe transação, essa classe, ela vai checar, ela tem um método isBalanced, que vai checar se todos os débitos são iguais a todos os créditos, se a soma total é 0, tá? Eu tenho um método que faz isso. Então, dentro do meu service aqui, quando eu crio a minha transação aqui, né, quando eu crio essa transação, ela é garantida que ela é balanceada, porque você não consegue criar uma transação desbalanceada aqui, dá erro. Ela levanta um erro, ela levanta um unbalanced transaction error. Eu fiz isso também para garantir uma segurança maior, de modo que seria impossível eu criar uma transação desbalanceada, ou seja, é impossível eu persistir uma transação desbalanceada, porque o meu repository, para eu dar save nele, eu preciso passar uma transaction. E para eu criar essa transaction, ela precisa ser balanceada. Essas eram as partes os pontos de maior atenção, tá? O ponto de maior atenção era a idempotência, as transações balanceadas, que eu criei um tipo específico no domínio para garantir que a transação criada ela é balanceada, e o balanço de todas as contas. Eu acho que eu não consegui entrar em muito mais detalhes, tá? Porque eu não quero fazer um vídeo de 7 horas, esse vídeo já vai ficar longuíssimo. Vamos só testar então, vamos só rodar. No repositório, né, se quiser entender mais sobre, também tem aqui enfim, explicações de como você faz e tal. Você dá um pnpm dev e tem aqui pra gente testar. Então vamos criar nossas contas aqui, né? Vamos criar as contas. Uma conta chamada Minecraft, de débito, cria essa conta. Uma conta chamada Fortnite, cria essa conta também. Aqui eu tenho esse botão aqui, né, de Quality of Life. Olha só, eu tenho contas antigas de quando eu tava testando, cara, que loucura. É que foi tudo persistido aqui, tá? Deixa eu deletar e recriar isso aí. Bom, criei as duas contas aqui, tá? Ó, list two accounts. Eu criei as duas de débito, fui sem querer. Vamos criar aqui então Fortnite 2, crédito agora essa conta. Então temos aqui, né, todos os contos criados, os IDs de todas as contas. Vamos então criar uma transação que não funciona. O que seria uma transação que não funciona? Ó, eu tenho essa conta aqui, ó, a conta Minecraft. Eu vou criar um débito de R$10 e eu vou criar um crédito de R$9 na conta Fortnite 2. Então, Fortnite 2, aqui, crédito de R$9. Tento criar a transação, ó, erro. Transação desbalanceada. Posso adicionar mais uma entry aqui? Posso adicionar uma entry de crédito. Então, 7 mais 3 vai dar 10. Se eu clicar em criar transaction, a transaction foi de fato criada. Então a gente tem a nossa transaction com o nosso ID, um nome que eu não passei, e as 3 entries aqui dentro. Posso fazer mais coisa, inclusive. Posso debitar 100 aqui do Minecraft. Ou então, vamos tentar acreditar 100 do Minecraft e debitar 100 do Fortnite, tá? Acreditei e debitei. E agora a gente consegue listar todas as transações. Então a gente tem aqui a transação que cria 100 e debita 100, a transação que, enfim, de 10, 7 e 3. Todas as transações existem aqui, elas são buscadas no banco de dados, elas estão perfeitamente corretas e balanceadas. E se eu listar todas as minhas contas, eu consigo ver que a conta Fortnite 2 tem um crédito de menos 90 e a conta Minecraft tem um débito de menos 90. Isso tá perfeitamente correto, porque o crédito e o débito estão exatamente iguais, tá? Você pode estar achando estranho que a conta está em negativa, é porque a gente fez um
um crédito de uma conta de débito e o resultado disso foi negativo, o que é meio doideira, mas, enfim. Você pode fazer também um débito de uma conta de débito e depois um crédito numa conta de débito, crédito numa conta de crédito, enfim. Você pode criar essa transação aqui para reverter as transações antigas, né? Então você vai gerar aqui o fetch accounts. Ah, olha, deu duplicate transaction detected. Ah, essa operação já foi... Então, ó, viu? A chave de idempotência funcionou, que eu fiz uma transação duplicada. Tá, vamos adicionar um 0 aqui, pra não ser pego na idempotência. Ou foi? Não, foi pego na idempotência da mesma maneira. Interessante. Eu acho que se eu mudar o name, né, se eu mudar o name da transação, aí ele passou. Aí não foi mais pego na idempotência. Possivelmente tem um erro na idempotência, tá? Eu achei que não era pra... Eu achei que não era pra ser pego, cara. Aqui no meu service, o que tá sendo considerado idempotência? Não é pra ser pego. Porque o amount tá sendo considerado. Estranho. Deixa eu tentar de novo com um amount diferente aqui, ó. 5 e 5. Dá pra create transaction? Duplicate transaction. Mas não era pra dar duplicate transaction. É bem interessante, tem algum erro aqui. Enfim, descobrindo em produção, né? Mas pra você ver. Mesmo não estando perfeito, isso aqui passou no desafio, tá? Passou no desafio da empresa, eu fui chamado para as 2 próximas entrevistas. Muito bem, temos aqui nossa conta Fortnite, nossa conta Minecraft, as transações perfeitamente balanceadas, como o Ledger requer, o Double Entry Bookkeeping, que a gente tem em todas as transações, a gente tem uma entrada e uma saída, todas as transações individualmente estão balanceadas, e o Ledger completo por si só tem que todas as contas de crédito e todas as contas de débito necessariamente estão balanceadas também, né? A gente pode tentar pegar uma conta diferente aqui pra você ver. Então, pego essa conta diferente aqui, ó, vou jogar essa conta aqui embaixo, criar essa transação. Olha, deu yield errado. O que eu peguei de errado? Não é errado não, meu querido. Pode confiar que tá certo. Então, ó, list all accounts. Agora, a gente ainda tem que estar perfeitamente balanceado, porque se eu olhar, conta de débito, menos 5, conta de débito, 915, total de débitos, 910, conta de crédito, 910. Esse é um Ledger perfeitamente balanceado. Esse vídeo ficou gigantesco. Se você quiser aprender mais comigo, a gente tem vários cursos aqui no canal, tá? Cursos de estrutura de dados e algoritmos, cursos pra você galgar empregos melhores, né? Te ensinando a como se vender melhor como deve. Tem um LinkedIn, currículo, etc. melhorado. Workshop de LeetCode, coisas de System Design e tal. Te ensino tudo isso aqui. O link para os cursos do canal vão estar na descrição, assim como o link para o repositório que eu sugiro que você confira, tente fazer esse desafio por conta própria, tá? É um desafio super legal, é um desafio que pode te render uma grana boa.